sigma igual a zero, né? Então vamos pegar a nossa equação master, de propósito eu não apaguei, ainda bem, tá certo? E vamos fazer sigma igual a zero naquela equação master. Então isso aqui vai dar o seguinte, vai dar somatório, sigma barra, de mi de zero, sigma barra, J3, eu vou insistir no J3, já que o J3 deu certo com sigma igual a 1, vamos tentar com sigma igual a 0 e sigma igual a menos 1. Né? J3, 1, sigma barra sigma, isso é igual ao J3, mi, uni, de 0, sigma. Né? Isso eu vou trabalhar para sigma igual a 0. Para determinar o segundo vetor que eu preciso. Né? Maravilha. Para sigma igual a 0, né, você observa aqui que todo mundo é 0. Certo? E você vai ter J3, 1, 0, que é 0. J3, 0, 0, que está na diagonal do J3, mas é 0. Né? E J3 menos 1, 0 também é 0. Então aqui você obtém um 0, sempre desse lado, para todos os mi's. Né? 0 igual a J3 mi, uni, 0, 0. Certo? Bom, se você fizer o mi igual a 0 aqui, 0 igual a 0, nenhuma conclusão você tira. Então você pode fazer o mi igual a i. Né? Se você fizer o mi igual a i, a equação vira J3ij, o J 0, 0 igual a 0. Né? Essa equação está te dizendo o quê? Está te dizendo que I epsilon e J3 e J 0, 0 é igual a 0. Né? Você pode fazer I igual a 1, J vai ter que ser igual a 2. Tá certo? Então você vai ficar com epsilon 1, 2, 3, o 2. O 2 tem que ser 0. Se fizer I igual a 2, J vai ter que ser 1. Vai ficar epsilon 2, 1, 3, o 1 igual a 0. O 1 tem que ser igual a 0. Então o 1 e o 2 tem que ser igual a 0. Se você fizer I igual a 3, você vai ficar 3J3, que já é 0. Aí o U3 fica livre. Você não precisa de nada. Você não precisa de impor que o U3 é 0. Né? Então, a solução nesse caso vai ser o 1 igual ao U2 igual a 0. E o 3 arbitrário. Consequentemente, como é que é o seu vetor UMI de 0, 0? Ele é assim. Vezes uma constante. Certo? Vamos lá. Sigma igual a menos 1 é o terceiro vetor que a gente precisa determinar. Né? Equação master de novo. Né? Vamos ter somatório, sigma barra, mi de 0, sigma barra, J3, 1, sigma barra, menos 1 é igual ao J3, mi, uni de 0, menos 1. Novamente, essa equação impõe que o J3, a única componente diferente de 0, vai ser com sigma barra igual a menos 1. Então você vai ter menos 1, que é menos 1. Né? Então, isso aqui vai te dar o mi de 0 menos 1
esse cara vai ser menos 1, então tem um sinal de menos aqui. Isso vai ser o J3 mini uni de 0 menos 1. Mais uma vez, componente 0 eu já sei que é 0, né? Então eu preciso determinar as componentes 1, 2 e 3, tá certo? Desse cara. Eu faço mi igual a 1. Então eu vou ficar com menos U1 de 0 menos 1 é igual a J3 1J o J de 0 menos 1. Né? J3 1J ele é I epsilon 1J3 o J de 0 menos 1. E isso vai me dar I epsilon 1, 2, 3, que é 1 o 2 de 0 menos 1. Compara com essa equação aqui, ó. O 1 de 0 a 1 é igual a I por 2. Para I igual a 1, a equação que você obtinha era o 1 era igual a I por 2. Agora a equação que você obtém é o 1 é igual a menos I por 2. Trocou o sinal da equação. Para o Mi igual a 2, né? A gente vai ter, mais uma vez, né? Menos o Mi de 0 menos 1, o Mi não, o 2, né? Isso é igual a J3, 2, J, o J de 0 menos 1. Mas isso é igual ao I epsilon 2J3, o J de 0 menos 1. E aqui só sobra J igual a 1, né? Na somatória. O J igual a 1 vai dar um sinal de menos I, o 1 de 0 menos 1. Mais uma vez, essas duas equações são a mesma equação, de modo que você tem a solução indeterminada menos uma constante. Né? Todas as três constantes que eu precisava foram determinadas em termos de uma que sobra como constante de normalização. Solução do nosso uni de 0 menos 1, né? Ele vai ser uma certa constante, 0, 1 e 0. Tá certo? Deixa eu só repetir aqui o Mi de 0, 1, né? Ele é uma certa constante, 0, 1, menos I, 0. Então estão aí os três vetores, né, que a gente precisava. Né? Se o J é igual a 1, eu tenho que ter três vetores correspondentes a sigma igual a 1, 0, menos 1. Então aí os três, definidos a menos de constância. Esses três vetores, você pode pensar, eles estão definidos no referencial de repouso da partícula. Para definir esses vetores no referencial, onde a partícula tem um momento P, é aplicado aquele boost padrão na representação. Nesse caso é o boost padrão mesmo. Tá? E você termina com o coeficiente completo, né, que você estava precisando. Né? Tião, com essa estratégia dá para fazer a condição de normalização para um referencial arbitrário? Fazendo isso? Dá. Dá para fazer a conta? Não, dá para fazer. Você sabe como é que você muda a normalização do seu estado de um referencial para o outro. Né? Na verdade, a mudança de um referencial para o outro é feita por um operador unitário. Né? Operadores unitários preservam a normalização dos estados. Né? Não mudam a norma dos estados.
Então, em princípio, não tem problema nenhum. Bom, a gente tem a mesma conta para o V, mas eu acho que é meio tedioso, né, a gente fazer aqui, né? Eu vou colocar só o resultado para vocês, só para a gente poder comparar, né? Eu vou ter o VMI de 0 a 1, uma certa constante, 0, 1 e 0. O VMI de 0, 0, também uma certa constante, 0, 0, 0, 1. E o VMI de 0 menos 1, eu estou colocando a mesma constante, mas não precisa ser a mesma constante. Eu posso escolher uma constante para cada um, não tem problema nenhum, né? Igual a 0, 1 menos I, 0. Certo? Depois eu comento mais sobre esses U's e V's, né, que estão aparecendo aí, mas eu queria agora me concentrar no tempo que nos resta, a gente tem 15 minutos, né, queria me concentrar naquela representação associada com J igual a 0, tá certo? Para a gente ver o que está acontecendo aí naquela situação. Né? Então, veja só. Né? Vamos voltar então. Isso aqui é tudo para J igual a 1. Né? Vamos voltar para J igual a 0. Né? Se eu voltei para J igual a 0, eu estou vendo o seguinte, que o Mi de 0 sigma, né? É o Mi de 0, 0, ele é um cara assim, né? 1, 0, 0, 0, vezes uma certa constante aqui na frente. Né? A escolha dessa constante é, em princípio, problema meu. Né? Eu vou escolher ela assim, ó, bem estranhamente. I M sobre 2 elevado a meio. Tá certo? Quero saber de reclamação. Tá? Então, se eu tenho um Mi de 0, 0, eu vou ter um Mi de P 0, tá certo? Aplicando um boost padrão sobre esse cara que está aqui. Né? Esse boost padrão vai ser, aliás, a fórmula que permite que eu defina o Mi de P0, essa fórmula é geral para partículas com massa, tem um fator M sobre P0, né? Isso vem lá da solução das equações master, né? Quer dizer, quando a gente pegou a equação master e levantou a dependência no momento, apareceu isso aqui, né? É o M sobre P0, e aqui é o boost padrão na representação que o campo está carregando. Mas a representação que o campo está carregando é exatamente a representação fundamental, né? Então, isso aqui é o próprio boost padrão LP mini uni de 0, 0. Certo? LP é o boost padrão, como a gente já trabalhou, né, no passado distante aí, certo? Então, esse cara aqui só sobra a componente 0 dele, porque as componentes espaciais desse vetor são todas nulas. Então, eu já posso escrever aqui direto. Tá certo? Nesse caso está aqui. Então, as componentes, né, com 0 ali do LPMI são essas aqui, ó, o L de P. I0 era PI sobre módulo de P, raiz quadrada de gama 2 menos 1. Né? Onde o gama, né, era raiz de P2 mais M2 sobre M. Era esse fator aqui, né, que a gente chamava de gama. Bom, substituindo o gama aqui, isso aqui vai dar PI
sobre módulo de P, raiz quadrada, gama 2, que é P2 mais M2 sobre M2 menos 1, bota o M2 aqui para cima, né? Aí você vai ficar com o M2 cancelando, P2 sobre M2, isso vira módulo de P sobre M, então aqui você termina com PI sobre M. Essa é a componente I0, né, do bus padrão. E a componente 0, 0, que é a última que falta aqui, né, ela era o próprio gama, que era a raiz de P2 mais M2 sobre M, e isso é o próprio P0 sobre M. Certo? Então, se você pegar a componente μ0, o resumo dessas coisas que estão aqui, isso aqui é Pmi sobre M. Tá certo? Pura e simplesmente isso aí. Daí você escreve rapidamente, né, quem vai ser o seu UMI, né? Nosso UMI de P, né? Ele vai ser M sobre P0 elevado a 1 meio, né? Olha a minha normalização bizarra, I M sobre 2, raiz de M sobre 2, né? E aqui eu tenho Pmi sobre M. Tá certo? A única componente que sobra é isso, né? Vocês estão vendo aqui. O 0 de 0, 0. O 0 de 0, 0 é isso aqui, ó. I M sobre 2 elevado ao meio vezes 1. Né? Então aqui esse M elevado ao meio com M elevado ao meio dá M, divide por M, morre. E aqui sobra uma raiz de 2P0. Então eu tenho I Pmi sobre raiz de 2P0. O raiz de 2P0 é bastante explicável, né? Ele é uma das razões de você ter escolhido o raiz de M sobre 2 ali, para sobrar a raiz de 2P0 ali embaixo. Tá certo? A única coisa que realmente não é tão explicável assim é o I. Né? O Pmi não. O Pmi ele sai do boost padrão. Então o Pmi você não tem opção. A única coisa é o I, mas o I também vai aparecer uma razão para ele nesse momento. Né? Olha só, esse é o Mi, e se a gente fizer uma conta análoga para o Vmi, né? O Vmi vai dar menos I Pmi sobre raiz de 2P0. Certo? De modo que você pode montar agora, né, os seus campos, né? Φ de x, mais e menos. Vamos começar pelo mais, né? O nosso campo mais. Nosso campo φ mais de x vai ser 1 sobre 2π por 3 meios, integral d3p sobre raiz de 2p0, IPmi, está aqui nosso coeficiente, A de p, 0, e aí px. Mas aquele IPmi eu posso obter atuando sobre o E aí px com uma derivada, com um gradiente. Tá certo? Eu posso escrever isso tudo que está aqui dessa forma. dmi de quê? De 1 sobre 2π a 3 meios, integral de 3π sobre raiz de 2p0, A de p0 e aí px. Mas isso que está aí é a componente mais de um campo escalar. Tá certo? Toda a estrutura vetorial do campo vetorial veio para esse termo aqui, esse Pmi.
todos os índices de Lorentz vetoriais vieram para esse termo. Aqui é DMI. É DMI, né? O PMI aqui que está embaixo. Não está embaixo. Toda a estrutura tensorial veio para o PMI e, portanto, ela pode ser reproduzida pela ação de um certo operador sobre a exponencial de IPX. Daí está o I. Tá certo? Se eu não tivesse botado um I ali, agora ia aparecer um I aqui. Tá certo? Menos I. Né? Então, o resultado. O φ mais de x é o dmi de um φ mais de x. Perdão, o φ mais mi de x é um dmi de um φ mais de x. Onde esse φ mais de x corresponde à solução que nós trabalhamos anteriormente para o campo escalar. Similarmente, o φ menos de x também vai ser, com essa escolha aqui, menos i, né? Vai ser um dmi do φ menos de x. Φ menos mi, né? Portanto, se você quiser montar uma combinação causal, né? Uma combinação que vai satisfazer a condição de microcausalidade e tal, em geral a gente vai, no futuro, eu estou dando a resposta sem trabalhar. Tem que trabalhar bastante. Se você trabalhar, você vai chegar nisso. Porque o campo vetorial causal, tá certo? Ele vai ser o φ mais mi de x mais o φ menos mi c de x. Isso aqui vai poder ser escrito como dmi de φ mais de x mais φ menos c de x. C é o conjugado de K, né? A gente já sabe a razão dele estar presente aí. A gente discutiu isso no campo escalar, né? A gente vai analisar isso em mais detalhe para o caso que é não trivial. Esse caso aqui é o caso trivial, então a gente vai deixar superficial, né? Esse cara que está aqui é um campo escalar causal, que satisfaz a condição de microcausalidade e tudo. Então, é um dmi φ de x. Nesse caso, então, eu estou entendendo direitinho por que o campo vetorial está descrevendo um spin zero. Tá certo? Porque o meu campo vetorial é o gradiente de um campo escalar. Quem é o campo fundamental? É o campo escalar. Que tipo de partícula o campo escalar descreve? Partícula de spin zero. Certo? Então, um campo escalar que seja o gradiente de um campo vetorial, que seja o gradiente de um campo escalar, só pode descrever partículas de spin zero. Tá certo? O bonito aqui é que minha teoria foi em cima do negócio. Ela não deixou escapar. Tá certo? Ela falou, olha, você quer produzir uma representação vetorial? Produza desse jeito, só tomando a derivada do campo escalar, produza. Só que você não vai conseguir descrever uma partícula de spin 1. Você só vai descrever uma partícula de spin 0. Você está preso na partícula de spin 0. Tá certo? Então, se você quiser sair disso e descrever alguma coisa diferente do que você descreveu até agora, descrever uma partícula de spin 1, né? Você tem que apelar para outra representação, aquela representação que dá aquele conjunto de umis, o 1, o 0, o menos 1, né? Associados com j igual a 1. Não é essa, é a outra. Certo? Então vamos ver isso na aula que vem. Certo? Na aula que vem também a gente discute a microcausalidade, né? A estatística, né, que esse campo vai carregar,
e as equações de movimento que esse campo é capaz de satisfazer. Tá certo? Tanto quanto no caso do campo escalar, vocês vão ver que as equações de movimento são consequência, tá certo? Consequência das propriedades de transformação do campo. Quer dizer, as equações de movimento trazem uma informação cinemática, não dinâmica. Ela está codificada na maneira pela qual o campo se transforma. O cara carrega a representação vetorial, ele tem que satisfazer tal equação de movimento. Não tem saída. Que nem o campo escalar. Você carrega a representação escalar, você tem que satisfazer a equação de Cohen-Gordon. Morreu. Certo? Quinta-feira, então, mesmo horário. Esqueci de perguntar uma coisa. Tá bom para todo mundo aí? Agora sim, já pode desligar, não tem problema.